Então, irmãos, Eclesiastes capítulo 7, versículos 1 a 5. A boa fama é melhor do que um bom perfume, e o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todas as pessoas, e que os vivos o tomem em consideração. Melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se melhora o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o coração dos insensatos na casa da alegria. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção dos tolos. Amém? Que Deus aplique a palavra dele em nossos corações. Como eu falei com os irmãos no começo, nós devemos meditar hoje sobre o que é melhor. E para nós, meus amados irmãos, melhor nem sempre é o que está aqui. Nós queremos sempre dividir o melhor naquilo que nos beneficia, naquilo que é bom para nós. Só que a sabedoria bíblica nos mostra que o que é melhor para nós, muitas vezes não parece ser o melhor para nós. Os nossos olhos muitas vezes olham para algo e dizem assim, e pensam, o nosso ser pensa, esse algo não é bom. Nós olhamos para alguma coisa e pensamos, aquilo é bom, e aquilo não é bom. E olhamos para algo e dizemos, aquilo ali não é bom e aquilo é bom. Ou seja, nós muitas vezes dizemos que algo é bom, mas a Bíblia não diz isso, ela não ratifica o que estamos pensando. Salomão aqui, movido pelo Espírito Santo, nos diz algo um pouco estranho. Ele nos diz, por exemplo, que é melhor o dia da morte do que o do nascimento, e é melhor irmos à casa onde há luto do que à casa onde há um grande banquete. Nós somos brasileiros, nós gostamos de banquetear. Eu não sei aqui, mas em Itaguaçu a cultura é de muito festejo, é de muita comemoração. Nós costumamos dizer que algumas pessoas gostam de fazer aniversário até de boneca lá em Itaguaçu, pelo desejo que tem de se aproximarem, conversarem, festejarem. Nós moramos numa cultura, a cultura brasileira, de muitos festejos, mas Salomão diz aqui que é melhor nós irmos à casa onde há luto do que nós estarmos na casa onde há um grande banquete, grande festividade. Mas ele explica por quê. E sempre que ele diz que algo é melhor do que algo, ele mesmo, Salomão, movido pelo Espírito Santo, nos mostra o porquê que ele está dizendo isso. E ele diz então no versículo 1, que a boa fama é melhor do que o bom perfume. Quando Salomão diz isso, ele está apontando para a nossa reputação. Salomão diz que é melhor nós termos uma boa reputação do que termos grandes riquezas. Na época dele, os perfumes eram muito mais caros do que são hoje. Salomão está aqui se referindo àquele perfume de muito valor mesmo. Mas ele diz que há algo muito mais valoroso do que os valores terrenos. Há algo muito mais valoroso do que o perfume. Salomão diz que é a boa fama, a boa reputação, o caráter. Em nossos dias, em que as pessoas acham melhor ter do que ser, Salomão nos diz que é melhor ser do que ter. Ele diz que é muito melhor nós sermos pessoas de bom caráter do que nós termos grandes riquezas. Nos dias em que nós vivemos, dias de grande materialismo, dias em que as pessoas consomem como nunca antes na história, nós facilmente confundimos as coisas e achamos que é muito melhor nós construirmos um grande patrimônio financeiro, é muito melhor fazermos compras e mais compras do que outra coisa. Mas Salomão diz que é muito melhor nós construirmos um outro patrimônio, o patrimônio da boa reputação, o patrimônio da boa fama. Nós um dia vamos morrer. E o que pensarão de nós? Qual é o patrimônio espiritual que estamos construindo em casa? Qual é o exemplo que estamos deixando para os nossos filhos e netos? O que pensam em mim e em você quando as pessoas estão tocando em nosso nome numa roda de conversa? O que falam sobre você? O que falam sobre mim? O que falam sobre nós? Mas pastor, eu devo mesmo me preocupar com isso? É claro, nós somos cristãos. E todo bom cristão se preocupa em como está o exemplo dele. Todo bom cristão quer saber como de fato ele aparece diante das pessoas, porque nós sabemos que carregamos o nome de Cristo. Nós carregamos o nome do Senhor sobre nós. Nós carregamos o nome de Jesus Cristo sobre cada um. O pessoal gosta de um som, hein? E um som alto. Então, meus irmãos, como eu estava falando, nós devemos pensar em que reputação nós estamos construindo. Nós temos filhos e netos, temos sobrinhos e sobrinhas, irmãos mais novos na igreja, e que tipo de reputação nós estamos construindo? O que as pessoas pensam quando falam sobre nós? Ou melhor, o que elas falam sobre nós quando pensam em nós? Elas pensam, é alguém falastrão? É um mentiroso?
É alguém que pensa que tem o rei na barriga? É alguém que não olha para o próximo? É alguém gente boa? É uma pessoa ótima que nós queremos estar por perto? É um crente de verdade? Ah, sim, aquela pessoa é uma cristã de verdade. O que pensam sobre mim e sobre você? Salomão diz que a boa fama é melhor do que o bom perfume. Ou seja, é melhor a boa fama, segundo Salomão, do que as grandes riquezas. E nós não podemos confundir as coisas. Salomão não está proibindo aqui que você e eu tenhamos sim o nosso patrimônio. Afinal de contas, nós precisamos de dinheiro para comprarmos objetos, para comprarmos coisas, comprarmos alimentos. O dinheiro em si não é ruim, mas há coisas muito melhores do que a riqueza. Há uma outra riqueza que é superior à riqueza material. E Salomão diz que é a riqueza do caráter, é a boa fama. A cada palavra, a cada ação, a cada reação, nós estamos construindo uma reputação. E a questão é uma boa reputação? É uma má reputação? Que tipo de reputação nós estamos construindo? Quando os jovens falam sobre nós, o que eles dizem? Quando os idosos falam sobre nós, o que eles dizem? Quando o povo de Itaguaçu e também de Gente do Ouro falam sobre nós, o que eles falam sobre nós? Que tipo de crente nós somos na boca do povo? Que tipo de crente nós somos na nossa vizinhança? Que tipo de crente nós somos em nosso bairro? Quando falam sobre a Igreja Batista em Gentil do Ouro, qual é a fama dela? Qual é a fama dos membros dela? Qual é a fama dos líderes dela? Qual é a sua fama que é membro dessa igreja? Qual a sua reputação? Como nós estamos aparecendo nas conversas de pessoas não cristãs? Como crentes verdadeiros ou como crentes falsos? Como pessoas que dizem que são evangélicas, mas que de evangélicas não tem nada? Ou como pessoas que realmente são crentes? Como pessoas que as pessoas do mundo dizem: se um dia eu for crente, eu quero ser crente como fulano. Se um dia eu for de uma igreja, eu quero ser daquela igreja, porque aquela igreja sim é uma igreja de Deus. Aquela igreja sim é uma igreja de pessoas que levam Deus a sério. Aquela igreja sim é uma igreja de pessoas que realmente leem a Bíblia, que observam a Bíblia, que amam a Deus e que não apenas pregam, mas que vivem o que pregam. Esta é a grande preocupação que nós temos que ter. Salomão diz que a boa fama é melhor do que o bom perfume. Ou seja, nós precisamos nos preocupar com a boa reputação. Nós devemos construir uma reputação e ela deve ser boa. Ela não pode ser qualquer reputação. Não podemos viver qualquer vida. Não é qualquer vida que combina com o cristão. Não é qualquer vida que combina comigo e com você. Nós temos que ter uma vida santa. Uma vida que seja aprovada por Deus e também pelos homens. Uma vida que seja plausível diante de Deus e também diante dos homens. Uma vida aprovada, uma vida que tenha o amparo da Escritura Sagrada. Nós não podemos fazer o que nós bem queremos. Não podemos viver como nós bem queremos. Não podemos falar o que nós bem queremos. Não podemos ser quem nós queremos. Nós temos que ser o que Deus diz que nós somos. Nós temos que ser aquilo que Cristo diz que nós devemos ser. Nós temos que ser cristãos. Nós temos que ser pessoas de boa reputação. O crente deve ser uma referência. O evangélico, o cristão, como você queira chamar, onde ele está. Esse discípulo de Jesus Cristo, essa discípula de Jesus Cristo, deve ser uma pessoa de boa reputação, deve ser uma pessoa que se destaca, uma pessoa exemplar. Imagine você no seu trabalho, o que pensam de você no seu trabalho. Lá vem, oh meu Deus, lá vem. O que pensam sobre você? Quando você e eu não estamos no trabalho, o que dizem sobre nós? Graças a Deus que fulano não veio hoje. Já pensou? Alguém dando graças a Deus, porque você é evangélico, não foi para o trabalho, porque você é insuportável no trabalho, porque você é crente só na igreja, mas não é crente no seu trabalho. Imagine aí sua família dizendo: ser crente como fulano da família nossa, Deus me livre. É por isso que eu não sou nem crente nem nada. Porque para ir para a igreja, para ser como fulano da família nossa, que Deus me livre, que Nossa Senhora me livre dessa hora de ser como fulano. Deus é mais. Que Maria me livre de ser como essa pessoa. Nós não podemos ser assim de modo nenhum. Nós temos que ser uma referência tal, que quando as pessoas pensarem em um crente, que pensem em nós. Que digam assim: há um crente na minha empresa, há um crente na sala de aula, aqui conosco estuda uma pessoa que é evangélica de verdade. Quando eu quero oração, eu recorro a ela. Quando eu quero um conselho bíblico, eu recorro a ela. Quando eu quero de fato uma orientação, eu recorro a ela. Nós devemos ser assim, referências. Nós temos que ser exemplares. Nós precisamos ser pessoas vistas na sociedade como homens e mulheres de Deus. Como está a nossa reputação em casa? Como os nossos filhos estão nos vendo em casa, como os nossos netos estão nos vendo, como os nossos filhos olham para nós, o que eles enxergam sobre o Evangelho, quando olham para nós, qual a mensagem que nós passamos para os nossos filhos ao vivermos com eles no dia a dia. Há muitos filhos que já desacreditaram no Evangelho, não foi por causa de universidade,
Não foi por causa do ateu militante que está ali, ou por causa de uma pessoa de má índole acolá. Muitos já desistiram do evangelho, sem nem mesmo terem crido, por causa da falsa conversão dos pais, o péssimo testemunho dos avós, aquela pessoa que dentro de casa diz que é crente, mas que Deus sabe, e os parentes dela também sabem quem é ela dentro de casa. É uma pessoa que de crente não tem nada, ela tem tudo que você possa imaginar, menos fé, menos conversão, menos cristianismo, menos obediência, e o crente não pode ser assim. Salomão diz que é melhor a boa reputação do que o bom perfume. Há muitos crentes muito preocupados com a conta bancária, muito preocupados com as cifras, muito preocupados com os números de sua conta, mas deveriam se preocupar muito mais com a reputação. Deveriam se preocupar muito mais com uma outra riqueza, que Salomão diz que é melhor do que a riqueza financeira, é a riqueza do caráter. Nós estamos em dias em que as pessoas dizem, melhor é ter dinheiro, mas a Bíblia diz que é melhor sermos uma pessoa reta, uma pessoa de Deus, uma pessoa cujo caráter é transformado, cujo caráter é provado e aprovado. Quem somos nós? Quem é você nessa igreja? Quem é você nessa cidade? Quem é você na sua família? Quem é você nesse mundo? Deus nos colocou aqui com um objetivo, com uma missão. Nós temos uma identidade, nós temos uma missão, nós temos um porquê estar aqui. E a nossa identidade é de cristãos. Nossa missão, pregar o evangelho e sermos luz do mundo e sal da terra. Nós não podemos negociar isso, não podemos vender isso, não podemos perder isso. Se alguém perde um grande patrimônio, essa pessoa pode recuperar, ela pode trabalhar duro, ela pode ir atrás e recuperar. Se uma pessoa perde os seus bens, não sei, numa catástrofe natural ou coisa do tipo assim, ela pode receber a ajuda de um, recebe a ajuda do outro e ela pode reconstruir tudo. Mas se uma pessoa perde a reputação, se você e eu como cristãos perdemos o respeito da sociedade, se nós perdemos nossa referência como cristãos, como recuperar isso? Dinheiro podemos recuperar, casas caem, mas elas podem ser levantadas de novo. A reputação, meus amados irmãos, é muito difícil. Em Itaguaçu aconteceu algo há muitos anos, envolvendo uma igreja evangélica, e as pessoas em Itaguaçu até hoje mencionam isso. As pessoas até hoje dizem, naquela igreja ali, tal crente fez isso, 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 isso. As pessoas não esquecem. Uma vez que você e eu perdemos o patrimônio da boa reputação, encontrá-lo novamente, tê-lo novamente, será, meus amados irmãos, quase impossível. É por isso que nós não podemos de forma alguma confundir as coisas. A maior riqueza que nós podemos ter é um coração transformado e uma vida exemplar, uma vida referência, que as pessoas olhem para nós e digam, aquele é um crente de verdade. Aquela pessoa sim leva Deus a sério. E Salomão diz aqui, há muitos anos antes de nós, há muito tempo Salomão disse já que a boa fama, a boa reputação é melhor do que a riqueza. Riquezas nós podemos correr atrás, sim. A Bíblia não diz assim que o dinheiro em si é algo pecaminoso. Nós temos na Bíblia muitos homens e mulheres de Deus que foram famosos e poderosos. Nós temos uma mulher que foi a rainha Esther. Ela não era pobre, era uma mulher rica e poderosa. Nós temos Abraão, um homem de muitos bens também. Nós também temos crentes pobres na Bíblia. Ou seja, na Bíblia não temos essa regra que o crente tem que ser pobre ou rico. Tem crentes pobres, tem crentes ricos. Mas tem uma regra para todos eles. Eles têm boa reputação. Seja o crente rico ou o crente pobre, um e outro tem boa reputação. Um e outro são ricos espiritualmente. Um e outro são ricos na referência. Um e outro são ricos no caráter. Há um que é rico financeiramente, o outro não é tanto assim. Mas os dois são igualados pela boa reputação. Os dois têm a boa reputação, que é a maior riqueza. Por isso que Salomão diz que a boa fama é melhor do que o bom perfume. E na sequência, ele diz que o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. E no versículo 2 ele diz que é melhor nós irmos à casa onde há luto do que irmos à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todas as pessoas e que os vivos o tomem em consideração. Lá no versículo 4 ele diz algo semelhante. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o coração dos insensatos na casa da alegria. Estaria Salomão aqui nos proibindo de nos alegrarmos? Estaria Salomão aqui dizendo que é proibido um crente ir a uma formatura, a um aniversário, a uma festividade, é claro, com uma boa festividade? Não, não é isso que Salomão está dizendo. Quando ele diz que é melhor nós irmos à casa onde há luto, o que Salomão quer dizer é que há lições que só são aprendidas quando nós estamos diante de certas situações. Há lições que nós não aprendemos em dias bons, há lições que só aprendemos em dias que nos levam à reflexão. E nada leva mais o ser humano à reflexão do que a morte, do que um funeral. Podem prestar atenção.
quando nós estamos em um aniversário, quando estamos em um lugar de muita festividade, comidas e bebidas, muitos sorrisos, dificilmente nós pensamos em morte. Dificilmente nós pensamos, como eu estou diante de Deus. Quando estamos com coxinha na mão e suco na outra mão, nós não pensamos em morte, nós não pensamos em como nós estamos diante de Deus. Nós só queremos comer. Quando nós temos uns bolinhos bons daquele lá, uns bolinhos e também um bolo de banana daquele lá, ninguém vai pensar em morte numa hora daquela. Só quer encher a barriga. Nós não pensamos em morte, não pensamos nessas coisas. Mas quando estamos diante de um caixão, nós somos obrigados a pensar no dia da nossa morte. Quando estamos diante de um caixão, quando nós vamos chegando onde há um funeral, já chegamos diferentes. Ninguém chega em funeral batendo palma com toda a alegria. Já chegamos em funeral com toda a reverência. Chegamos onde há velório, já quietos, cabisbaixos, não sabemos nem falar. Ô fulano, ô fulano, ô fulano. Tapinha no ombro, tapinha nas costas, porque o lugar exige uma reflexão. Salomão disse que é melhor nós irmos à casa onde há luto do que na casa onde há banquete. E ele diz o porquê. Porque na casa onde há luto, nós vemos o fim de todas as pessoas, inclusive o nosso. E os vivos devem tomar isso em consideração. Quando nós chegamos diante de um caixão, nós estamos diante de um espelho, na verdade. Aquele corpo que está ali é o meu corpo, é o teu corpo, porque todos nós somos pó. E ao pó nós voltaremos. Salomão diz que diante do caixão nós pensamos no que realmente é a vida. Quando estamos diante do caixão, nós pensamos realmente em como nós estamos vivendo. E aqui, meus amados irmãos, nós precisamos de um caixão diante dos nossos olhos continuamente, porque nós temos a tendência de corrermos atrás do vento, nós temos a tendência de gastarmos os nossos dias em coisas frívolas, que em nada beneficiarão a nossa alma na eternidade. Nós precisamos de um caixão diante dos nossos olhos continuamente, para que o nosso coração, que se desvia tão rapidamente, que se desvia tão facilmente, ele se ponha a pensar que um dia também vamos morrer. Um dia eu e você estaremos dentro de um caixão, e o que nós fizemos, e o que não fizemos, não faremos mais. O que nós estamos fazendo pela obra do Senhor, enquanto estamos vivos. O que estamos fazendo, meus amados irmãos, para espalharmos o nome de Jesus, enquanto estamos vivos. Quais são os nossos valores? Quais são nossas prioridades? Em que estamos gastando o nosso tempo? Um dia vamos morrer. E muitas pessoas, meus amados irmãos, já perceberam que muitos morreram em vão. Eles viveram atrás de riquezas e mais riquezas, e fama, e poder, e luxo, e glória. E eles terminaram ali, num caixão, que nem aquela pessoa que não correu atrás de luxo e glória. No fim das contas, há uma régua que nivela todos nós. No fim das contas, todos nós caímos num buraco só. E ainda que nós pensemos que nós somos mais do que os outros, mas ali está um buraco à nossa frente para mostrar que não. Para nos mostrar que nós não somos melhores do que ninguém. Para mostrar que nós não somos imortais. Para mostrar que nós não somos o que nós pensamos que somos muitas vezes. Nós somos mortais. Nós somos finitos. Nós temos que baixar nossa bola. Temos que deixar de tanto orgulho, deixar de tanta ambição. Nós temos que realmente nos preocupar com a nossa alma. Um dia nós vamos morrer. E para onde nós vamos depois da morte? Onde passaremos a eternidade assim que os nossos olhos se fecharem? Muitos estão dentro da igreja pensando o seguinte: eu estou aqui na igreja, eu estou aqui tranquilo na minha cadeira, no meu banco, eu estou indo para o céu. Não está indo para o céu. Essa pessoa pensa que está indo ao céu, não está indo ao céu. Ela nunca pensou sobre os pecados dela. Ela nunca creu em Jesus como Senhor e Salvador dela. Ela nunca descansou na obra de Cristo. Ela nunca pensou em eternidade. Ela está na igreja, mas o coração dela pensa em luxo, pensa em fama, pensa em sexo, pensa em tudo, menos na sua salvação, menos em Cristo, menos nas coisas eternas. E eu e você temos uma eternidade à nossa frente. Assim que fecharmos os olhos aqui, nós temos uma eternidade lá do outro lado. E a pergunta é: aonde é que nós vamos passar a eternidade? Onde eu e você vamos passar, meus amados irmãos, veja bem, eu vou usar aqui uma linguagem humana, todos os demais dias depois da morte. É claro que a eternidade não tem dias, mas numa linguagem humana, os dias, na verdade, são depois da morte. Aqui é apenas um ensaio. Nós ontem tínhamos 10 anos, 15 anos, 8 anos, 5 anos, 15 anos, 20 anos, e nós estamos caminhando para os 80. Estamos caminhando para os 60. Estamos caminhando para os 50. E todos nós estamos caminhando para a sepultura. E a pergunta que fica para mim e para você é: como nós estamos vivendo? Quais são nossas prioridades? Quais são os nossos valores? O que temos feito enquanto estamos vivos? Estamos amando como deveríamos? Estamos desfrutando da vida conjugal como deveríamos? Há muitos casais que brigam. E lá em Itaguaçu, uma certa vez, aconselhando um casal, eu falei para eles: olha, a vida é curta.
Não gastem tempo com brigas. Vocês ficam gastando tempo com brigas, gastando tempo assim com coisinhas mínimas, logo um de vocês morre. E aí vai para o pé do caixão chorar dias que vocês não viveram. Então vivam. Deixem de tantas brigas, deixem de tantos desentendimentos e vão viver, vão usufruir. Vocês são novos, vão viver a vida conjugal. Parem de tolices e brigas insensatas, porque a vida é curta e logo vocês morrerão. Como nós estamos vivendo, meus amados irmãos, na vida conjugal, como nós estamos vivendo na vida familiar como um todo, como que nós estamos vivendo na vida da igreja, estamos fazendo a obra do Senhor, estamos, meus amados irmãos, nos aplicando enquanto temos vida, estamos, meus amados irmãos, realmente vivendo aquilo que deveríamos viver. O coração dos homens sábios, o coração das mulheres sábias não está em banquetes contínuos. E eu vou dizer por quê. Os banquetes contínuos, como eu falei aqui, eles não nos levam à reflexão. E você e eu temos que refletir. Essa ideia de ficar vivendo só sorrindo para cá, sorrindo para lá, muita alegria, não dá certo não. Nós temos sim que ter momentos de alegria na vida, mas temos que ter também momentos de reflexão. É por isso que nós precisamos nos preocupar com o púlpito. Muitas vezes nos púlpitos das igrejas, nos púlpitos de muitas igrejas evangélicas, o povo tem tudo menos reflexão. O povo tem o seu ego afagado, o pessoal tem promessas vazias sendo feitas a elas, mas nunca são levadas à reflexão. Nós temos que refletir. Nós temos que parar e pensar como estamos vivendo. Os meus pecados já foram perdoados? Se eu morresse hoje, toda vez que chegamos num velório, nós temos que pensar, e se fosse eu? E se no lugar daquela pessoa fosse eu que estivesse ali? Eu estou preparado para morrer? Os meus pecados já foram perdoados? Eu já creio em Cristo como meu Senhor e Salvador? Eu já posso partir para a eternidade? Eu estou pronto para me encontrar com o meu Senhor? Eu já me converti? Eu já nasci de novo? Eu já passei pelo novo nascimento? Eu realmente vivo para o meu Senhor? Eu tenho perdão de pecados? É uma pergunta, ou são perguntas que nós temos que fazer para nós. Como é que eu estou vivendo? Quais são os meus valores? Para onde é que eu estou indo? O que eu estou fazendo com a minha vida? Há muitos evangélicos desperdiçando a vida. Eles correm, eles estão loucos, ávidos por lucro. Eles estão desesperados por ganhos e mais ganhos e mais ganhos. E eles perceberão no fim da vida que isso foi apenas correr atrás do vento. Eles perceberão que o mais importante ficou para trás. E aquilo que eles tanto sacrificaram, que foi o tempo, não volta mais. É por isso que Salomão diz, toda vez que você e eu estivermos diante de um luto, toda vez que nós estivermos diante de uma cena de morte, nós temos que tomar isso em consideração. Os vivos de Salomão devem olhar para a pessoa morta e entender, ali é o meu fim. Ali está o fim de todos nós. Quando Adão e Eva pecaram contra Deus, Deus disse, Adão, tu tornarás ao pó, porque do pó tu foste formado. Você veio do pó e ao pó tornarás. Aqui mesmo em Eclesiastes, no capítulo 12, Salomão diz que o pó volta à terra como era, e o espírito volta a Deus que o deu. Ou seja, meus amados irmãos, todos nós morreremos. Todos nós um dia partiremos desse mundo, Todos nós um dia vamos partir desse mundo. Salomão então diz o seguinte, que quando nós estamos diante do caixão, nós temos que ver o fim de todas as pessoas. Adolescentes morrem, crianças morrem, idosos morrem, pessoas com doutorado morrem, pessoas que não sabem ler e escrever morrem, pessoas que estão na igreja batista morrem, pessoas que não estão na igreja batista morrem, ateus morrem, pastores morrem, todos nós morremos. Como diz Ariano Suassuna, a morte é aquele destino, aquela sina que todos nós vamos, como um rebanho condenado. Ou seja, a morte está diante dos nossos olhos. Todos nós um dia vamos morrer e não sabemos quando. É aqui que está o mistério da coisa. Se nós soubéssemos quando nós morreríamos, nós poderíamos muito bem gastar uns dias em frivolidades e então pensarmos, tá bom, chega de frivolidades, agora vou fazer coisa séria, vou servir ao Senhor, vou ser um crente de verdade. Ok, tenho 10 anos de vida, vou gastar meus últimos 10 anos na obra do Senhor, mas não sabemos se um dia nós temos pela frente, não sabemos se 5 dias pela frente, não sabemos se 1 ano pela frente, não sabemos se 15 anos pela frente, como nós não sabemos, diz Salomão, nós temos que nos preocuparmos com a nossa vida e com a nossa morte. Melhor é ir à casa do luto, diz Salomão, porque na casa do luto nós aprendemos uma grande lição. Nós aprendemos várias, na verdade, que temos que buscar a Deus enquanto estamos vivos, que temos que viver uma vida que valha a pena ser vivida. Nós temos que viver para a honra e glória do Senhor. Nós temos que viver de uma forma que honra e glorifique a Deus. Enquanto estamos vivos, nós temos que resgatar outras vidas com a pregação do Evangelho. Um dia nós morreremos e nós temos que nos preparar para a morte enquanto nós estamos vivos. Nós temos que perseverar até o fim. Nós temos que perseverar até o dia da nossa morte. Não sabemos quando, mas um dia chegará.
E se porventura você não é cristão ainda, não se converteu ainda, saiba que depois da morte acaba a oportunidade. Depois da morte nós não temos mais oportunidade de salvação. É do berço até um pouco antes da sepultura. Depois da sepultura para lá ninguém mais pode se converter. Nenhuma alma mais pode ser salva depois da morte. Quando nós estamos em um caixão, quando o ser humano vai até o caixão, ali acabou a chance. Quem se converteu, se converteu. Quem não se converteu, segundo a Bíblia, não se converterá mais. Por isso que ele diz que o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. O que é que ele quer dizer com isso? O dia da morte nós sabemos, morreu o crente, pronto, não tem mais como se desviar. Se morreu o crente, pronto, morreu o crente, está com a salvação garantida. É por isso que o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Quando alguém nasce, não sabemos o que vem pela frente. A vida é um mistério. Quando um bebê está em nossos braços, não sabemos se uma pessoa de boa índole está aqui, não sabemos se o terror da família está aqui. Quando seguramos um bebezinho aqui no colo, não sabemos quem será, se um pastor dedicado a Deus ou um homem de uma péssima reputação e um péssimo coração. Não sabemos se um crente piedoso está ali ou se alguém que entrará para o mundo do crime. O dia do nascimento é o começo da vida, a morte não. A morte é o fim da vida. A morte é a conclusão. Nós sabemos quem são as pessoas pelo dia da morte. Quem morreu crente, morreu crente. Quem morreu descrente, morreu descrente. Não tem mais o que se fazer. Por isso Salomão diz, enquanto estamos vivos, que nós aprendamos com o rumo dos mortos. Enquanto estamos vivos, que olhemos para os caixões, que olhemos para os funerais, que ouçamos aquele anúncio triste, que dá uma agonia no coração, aqueles carrinhos da funerária, quando passam nas ruas anunciando, é com pesar que anunciamos o nome de fulano, e fulano, e fulano. Quem está alegre começa logo a desanimar. Se o dia estava bom, você começa logo a riar. Aqueles carros de funerárias, quando anunciam a morte de alguém, na verdade estão nos avisando. Cada carro daquele em nossa rua, cada vez que aquele carro passa em nossa rua, dizendo é com pesar que comunicamos o falecimento de fulano, você e eu temos que colocar o nosso nome ali. Todas as vezes que aquele carrinho passa, Deus está dizendo para mim e para você, você é mortal. Seja humilde, se converta, faça a minha vontade, faça a minha obra, busque o que é eterno, busque pessoas, pregue o evangelho, viva o amor, viva o perdão, faça a obra, leia a Bíblia, ore, porque um dia você também andará naquele carro ali. É por isso que Salomão diz que o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Ele diz que o dia do luto é melhor porque os vivos devem tomar isso em consideração. E no 3, ele diz que melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se melhora o coração. Salomão de novo diz algo um pouco estranho para mim e para você. A palavra mágoa que aparece aqui no versículo 3 significa tristeza, algo que dói no coração. O que Salomão está dizendo aqui é que nós temos que também ver os dias de tristeza como dias pedagógicos. Antes da morte chegar para mim e para você, nós sabemos que nós temos que sofrer ainda um bocado nessa vida. Quem nunca sofreu nesse mundo pode apertar o cinto, que quando começar a sofrer, vai sofrer muito. E aqueles que já estão sofrendo, aperta também o cinto, porque vão sofrer mais. A Bíblia nos mostra, e a história também, que o sofrimento faz parte da vida humana. Desde que Adão e Eva pecaram contra Deus, este mundo aqui é marcado por sofrimento. Esse mundo aqui é marcado, meus amados irmãos, por muitas lutas e dificuldades. Chegamos no mundo chorando, já deixamos nossa mãe numa situação complicada. Quem já viu aqui uma mulher depois de dar à luz, sabe, a mãe fica fragilizada, os dias ficam limitados, ela precisa dar atenção ao bebê, e os dias de sofrimento chegam. Quem já passou por crises financeiras também sabe do que eu estou falando. É muito difícil você pegar o seu aplicativo de seu banco e lá tem 0,00. Você fala, meu Deus do céu, eu tenho que pagar as contas, eu tenho que pagar as dívidas, fulano está me ligando querendo que eu pague aquela dívida antiga e eu não tenho como pagar, e o desemprego bate à porta, e o filho adoece, e o casamento entra em crise. Nós temos muitas lutas nesse mundo, só que Salomão diz que é melhor esses dias também, porque a tristeza do rosto melhora o coração. O que ele quer dizer com isso? Que quando você e eu estamos sofrendo, nós aprendemos quem Deus é e quem nós somos. Quando você e eu caímos naqueles dias difíceis, naqueles dias, meus amados irmãos, depressivos, naqueles dias de angústia, quando você e eu estamos lá embaixo, ali aprendemos quem é Deus. É ali que você percebe o quanto que nós precisamos do Senhor. É ali que nós percebemos o quanto que Deus deve ser nossa rocha bem segura, nosso firme alicerce. É nos dias maus, nos dias ruins que aprendemos quem é Deus e também quem somos nós. Não saímos das situações difíceis pelo nosso próprio poder. Não conseguimos sair dos dias difíceis. Nós queremos
queremos sair, e nós pensamos como sair, e na cabeça nossa dá certo, vou fazer isso, e isso, e isso, e vou sair desses dias, e não conseguimos sair. E muitas vezes os dias difíceis vão ficando mais difíceis ainda, e mais difíceis ainda, e nós choramos, e choramos, daqui a pouco as lágrimas secam, não temos mais lágrimas, o coração nosso está em pedaços. Só que Salomão diz, nesses dias, Deus está trabalhando no seu coração. Nesses dias Deus está fazendo uma obra magnífica em mim e em você, que Ele não faz nos dias em que estamos dizendo parabéns para você nessa data querida. Nós temos que ir aniversário sim, mas nós temos que lembrar que este mundo tem dias de dificuldade. Entre o berço e a sepultura há muitas lágrimas, há muitas despedidas, há muitos altos e baixos, espiritualidade lá em cima. Tem dias que nós queremos que todo mundo seja crente, e nós pegamos uma Bíblia e evangelizamos todas as pessoas que passam à nossa frente. Há outros dias que nós não queremos nem ler a Bíblia. Imagine pregá-la a outros. Nem nós mesmos queremos ler a Bíblia. O desânimo bate a porta, o coração esfria, a alma padece, o nosso espírito cai numa situação muito complicada, e nós nos encontramos em dias difíceis. Mas Salomão diz que esses dias são melhores. É nesses dias que a mágoa, diz ele, a tristeza melhora o nosso coração. Nesses dias temos encontros com Deus como nunca antes. Nesses dias você e eu nos achegamos a Deus de uma forma diferente. Sabe quando você e eu estamos assim, prepotentes, nos achando muito espirituais, e achando que não precisamos orar, nem vir à igreja? Pois é, nesses dias você e eu nos achamos muito poderosos, mas Deus nos mostra que não. E Ele nos lança em situações complicadas, e Ele começa a trabalhar em nossos corações, porque há lições que só aprendemos nos dias de dor, há lições que só aprendemos nos dias de grande sofrimento, há lições que você e eu só aprendemos no luto e na luta. Nós precisamos de luto e de luta. Um bom crente é formado de luto e de luta. Nós precisamos desses dias. Esses dias são melhores. Mas pastor, eu não acho não. Eu gosto muito de felicidade. Eu gosto muito dos dias bons. É, meu irmão. Mas a vida não é do jeito que você e eu queremos, não. Nós não escolhemos, não. Quem disse a você que nós escolhemos? Quem disse a você que nós temos poder sobre nada nesse mundo? Não temos poder nem sobre nós. Nós não temos poder nem sobre nossa saúde. Eu, por exemplo, estou aqui pregando para vocês seguro por Deus. Deus está segurando na etiqueta da minha camisa aqui, do meu paletó aqui, e está me segurando. Porque foram 2 semanas contra sinusite e rinite, numa peleja só. Eu tomei todo o antialérgico que havia na farmácia lá em Itaguaçu. Porque foram dias complicados. Mas nesses dias você e eu aprendemos a descansar no Senhor. Nós aprendemos, meus amados irmãos, que nós não temos controle nem sobre o muco que há em nós. Nós não temos controle sobre nada nesse mundo. E aí você pensamos que temos, e nós nos achamos tão poderosos, mas não somos. Chegamos no mundo sem pedirmos para chegar. Ninguém se encomenda para vir ao mundo. Nós viemos a este mundo aqui porque 2 pecadores se uniram e numa relação eles nos produziram. Pois é, e na hora de sair daqui, também saímos assim. Nós chegamos no mundo assim, saímos do mundo assim, sem nenhum tipo de controle. E é por isso que nós temos que confiar no Senhor. Nós temos que nos entregar a Deus e dizer: Deus, me ensine nos dias bons e também nos dias maus. A vida é feita de dias bons, mas também de dias cruéis. De dias, meus amados irmãos, difíceis, que parece que não passam, e os irmãos nos visitam, e nos aconselham, e oram conosco, e naquele momento está bom, mas quando os irmãos vão embora, o vazio volta, a tristeza volta, porque há momentos que é só você e Deus, é só você e Deus, só os dois, e Deus diz: agora eu vou te ensinar. Você não quis aprender com as pregações, você não quis aprender com a leitura bíblica, você não quis aprender com os conselhos, agora eu, Deus, diretamente vou te ensinar. E eu não vou largar a tua mão, não. Eu não vou deixar você, mas eu vou te colocar por caminhos difíceis. E Deus então nos coloca para atravessar vales difíceis. Eu me lembro do salmista que diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Perceba que ele disse que vivia dias difíceis, mas ele disse que Deus estava lá neles. É o que Salomão diz aqui: Deus também está nos dias difíceis. E como está? Ele está ali, nos ensinando grandes verdades, nos mostrando: olha, as pessoas de jeito do ouro estão morrendo. A cada funeral que nós vamos, Deus diz: o povo está morrendo. Prega o evangelho para eles, vá anunciar o meu nome para eles, anuncie Jesus Cristo para eles. Todas as vezes que você e eu estamos doentes, todas as vezes que nós vemos alguém doente, Deus está falando: você é frágil,
Você tem uma estrutura de pó, eu tirei você do pó. Meus amados irmãos, não podemos esquecer que nós somos pó. E nós muitas vezes achamos que o pó que nos formou é um pó melhor do que o que formou o nosso próximo. E nós temos a tendência do egoísmo, da altivez, da soberba. Queremos pisar em algumas pessoas às vezes, ignorar outras. E Deus diz, não, do pó que eu tomei ele, eu tomei você também. Para a sepultura que ele vai, você vai também. A doença que aflige ele, aflige você também. E nós temos que baixar nossa bola e ter cuidado, porque, meus amados irmãos, nós nesse mundo passamos por dificuldades, e é por isso que ele diz que é melhor a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se melhora o coração. Nesses dias Deus ministra ao nosso coração, de uma forma espetacular. Quando você e eu estamos sofrendo a dor do luto, quando estamos sofrendo ali na enfermidade, Deus chega para mim e para você e fala ao coração, meu filho, minha filha, você não está sozinho, eu estou contigo, eu sou o teu Deus, eu te amparo, eu enxugo tuas lágrimas, eu caminho com você, nos dias bons, nos dias maus, nos caminhos nivelados e também pelo vale da sombra da morte, eu estou com você. E a voz de Deus vem de uma forma diferente. Nós ouvimos a Deus em todos os momentos, mas há momentos em que a voz de Deus é diferente. Quer um exemplo? Os nossos filhos ouvem a nossa voz, nós que somos pais. Mas a voz de um pai soa diferente quando o filho está na calçada de casa e um cachorro vem na direção dele. Quando o cachorro vem na direção da criança, ela olha para um lado, olha para o outro, ela fala, pai, mãe. E quando o pai diz assim, vai para lá, cachorro, não pega no meu filho não. A criança diz assim, meu pai falou. Quando o pai fala nos momentos difíceis, a voz é diferente. Quando Deus fala comigo, com você no luto, a voz é diferente. Quando você e eu estamos lá, vivendo a riqueza, a boa saúde, a voz de Deus muitas vezes é só mais uma voz. Mas quando você e eu estamos caídos em cima de uma cama, precisamos dos cuidados de outras pessoas, acesso aqui, curativo acolá, remédio de tantas e tantas horas, e uma técnica de enfermagem toda hora, vindo ver se nós estamos vivos ainda, aí a coisa fica diferente. Aí a voz de Deus é bem diferente para mim e para você. E nesses dias de Salomão, Deus melhora o nosso coração. Deus trabalha em mim e em você. E ele então termina dizendo no versículo 5, que é melhor ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção dos tolos. Versículo 6, pois como o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, assim é a risada dos tolos. Tudo isso é ilusão. Para terminar, meus amados irmãos, Salomão diz que é melhor nós ouvirmos a repreensão dos sábios do que a canção dos tolos. O que Salomão quer dizer é que, ainda que nós não gostemos de que alguém nos repreenda, ainda que nós não gostemos que alguém nos fale verdades que nós temos que ouvir, nós precisamos ouvir verdades que nós não queremos ouvir. É muito complicado quando alguém, por exemplo, vem até nós e diz algo que nós não gostamos. A pessoa chega para nós e diz, fulano, vem cá no cantinho, são nós dois. Fulano, olha, você está vivendo assim, você está errado, não é certo isso. Quando um filho, por exemplo, nos diz que nós estamos errados, nós pais, eu digo isso por experiência própria, nós pais muitas vezes dizemos assim, menino, quem é você para vir me dizer o que eu tenho que fazer? Eu sou seu pai, sou sua mãe, eu é que sei as coisas, você não sabe não. Mas muitas vezes, os nossos filhos são usados por Deus para nos repreender. E nós temos que ouvi-los, os pastores, os líderes, o pai, a mãe, os irmãos em Cristo, são pessoas que Deus dá sabedoria e usa para nos repreender, e nós muitas vezes não queremos ouvir repreensão. Nós vivemos numa cultura em que o elogio é algo muito louvável, nós queremos elogios, é tão bom quando alguém chega e nos elogia, nossa aparência, nossa roupa, nossa oratória, nosso jeito, nosso carro, nossa casa, é tão bom o elogio, é bom o elogio, eu não nego que o elogio seja bom, mas Salomão diz que há algo melhor do que o elogio, é a repreensão da pessoa sábia. A pessoa sábia, quando nos repreende, é Deus falando conosco, você está errado, você está vivendo contrário à minha palavra. E nós não queremos isso. Muitas vezes uma jovem chega para outra jovem e a aconselha, e aquela jovem fica danada da vida. Quem é ela para me falar o que eu tenho que fazer? Quem é ela para ficar falando o que eu tenho que fazer ou não? Ela é um instrumento de Deus, é uma mulher sábia que Deus levantou para nos corrigir do caminho errado em que nós estamos andando. Nós não somos sábios o quanto nós pensamos que somos, não somos poderosos, nem somos potentes como nós pensamos que somos, e nem somos sábios como nós imaginamos que nós somos. Nós erramos, e erramos muito, e nós precisamos muito de pessoas que nos digam, ei, por aí não,
esse caminho não, venha de novo para cá, e daqui vá pelo outro caminho. Nós precisamos de pessoas sábias para nos repreenderem, mas nós muitas vezes queremos ouvir a canção dos tolos. O que seria isso? Aquilo que é agradável ao coração, aquilo que nós queremos ouvir, aquilo que muitos pregadores estão dando às multidões hoje, aquilo que agrada multidões. Aquilo que agrada, que traz popularidade, aquilo que faz com que a igreja se encha de pessoas da noite para o dia. Nós não podemos cair nessa armadilha, de forma nenhuma. Nossos púlpitos devem repreender as pessoas. Nossos pastores devem repreender os membros da igreja que estão errados. Os pais cristãos devem repreender os filhos quando estão errados. Os filhos também devem repreender os pais quando estão errados. Nós devemos repreender uns aos outros quando nós encontrarmos irmãos e irmãs caminhando no caminho que não agrade a Deus. Salomão diz que é melhor a repreensão do sábio do que aquilo que agrada o nosso coração. Nós temos um ego enorme dentro de nós e nós queremos que ele fique cada vez maior, mas Deus não quer. Pelo contrário, Deus quer diminuir o nosso ego. Deus quer diminuir a nossa carne. Deus quer diminuir esse orgulho que há dentro de mim e de você, essa prepotência, esse pensamento de que nós somos melhores do que os outros. Deus quer fazer de mim e de você homens e mulheres humildes, homens e mulheres sábios, homens e mulheres que não trilham o caminho do erro, mas que andam pelo caminho da verdade. E é difícil, é muito difícil porque nós não queremos ouvir. Certa vez alguém disse assim: ame mais a si mesmo, dê mais amor a si mesmo. E eu pensando, meu Deus do céu, não, nós já amamos demais a nós mesmos, já temos amor próprio demais. A Bíblia nunca manda que nós amemos a nós mesmos. A Bíblia manda amar a Deus e ao próximo. Não há mandamento na Bíblia para você amar a si mesmo. Pelo contrário, a Bíblia fala, negue-se a si mesmo. A única vez que a Bíblia fala sobre nós, em relação a nós mesmos, é para nos negarmos e não para nos amarmos. Por que eu digo isso? Porque nós temos um orgulho enorme, um ego enorme que cresce cada vez mais. E é aí que muitos caem. É por causa desse ego aí que muitos caem. E se afastam da igreja. E se tornam presas fáceis de Satanás. E se enredam por caminhos tortuosos, pecaminosos. E muitas pessoas, quando se percebem, já estão tão enroladas, mas tão afundadas, que é preciso alguém, ou um grupo, uma igreja e Deus acima de tudo, resgatar aquela pessoa dali. Salomão então diz que para você e eu não cairmos nisso, nós temos que entender que é melhor a repreensão do sábio. Nós temos, meus amados irmãos, que darmos ouvidos àqueles que vêm nos repreender. Nós temos que baixar a cabeça quando a palavra de Deus disser, você está errado. Todas as vezes que nós fomos repreendidos pela pregação, todas as vezes que nós estivermos no estudo bíblico e o estudo bíblico disser que nós estamos errados, nós temos que admitir, nós estamos errados, eu estou errado e ponto final. Não há como brigar com Deus, não há como nós termos luta corpo a corpo com Deus. Deus é maior do que nós, e quando Deus diz que nós estamos errados e ponto final. Não tem conversa, não tem negociação. Deus sabe quando estamos errados, Deus sabe quando eu e você não estamos andando no caminho certo. E é por isso que nós temos que nos submeter à palavra de Deus. E todas as vezes que Deus disser, você está errado, nós temos que dizer, Deus tem misericórdia de mim. E ao mesmo tempo, muito obrigado, porque o Senhor usou o irmão Clériston, porque o Senhor usou a irmã fulana, porque o Senhor usou aquele jovem, aquela jovem da igreja para me repreenderem. Nós dificilmente damos graças a Deus por aqueles que nos repreendem. O que é uma bênção para nós? Uma bênção para nós é aquele irmão que sempre nos abraça, que abre o sorrisão para nós, que diz assim, ei, você é uma pessoa bênção, você é uma pessoa muito de Deus, você é especial para mim. Nós gostamos de pessoas assim. Para nós, uma pessoa que é uma bênção é sempre uma pessoa que nos coloca lá em cima. Só que Salomão diz aqui algo um pouco diferente. Salomão diz que tem umas bênçãos na igreja que não nos colocam para cima, elas nos colocam aos pés de Cristo, para pedirmos misericórdia. Salomão diz que é melhor ouvirmos a repreensão dos sábios do que a canção dos tolos. Então, para terminar, é melhor a boa reputação do que a riqueza. É melhor, segundo a Bíblia, o dia da morte, ou seja, a casa do luto, do que a casa onde há banquetes. É melhor os dias de sofrimento do que os dias de alegria. E é melhor ouvirmos a repreensão dos sábios do que ouvirmos o afagar do ego daqueles que não têm sabedoria bíblica. Nós temos que ouvir a palavra de Deus, nos submetermos a ela, e assim seremos sábios também. Diz a Bíblia que quem anda com os sábios, sábio se tornará. Quem ouve os sábios anda pelo caminho da salvação e da sabedoria. Aqueles que ouvem a Deus
andam no caminho de Deus, agradam a Deus, vivem para Deus e vivem uma vida tão reta, mas tão sábia, que quando chegar o dia da morte eles estão preparados. Quando chegar o dia da morte eles sabem lidar. Quando chegar o dia do luto e também da luta eles sabem lidar. Quando chegar os dias de sofrimento eles sabem lidar, porque são sábios. São homens e mulheres que aprenderam que a vida cristã é difícil, é dura, e nós erramos, e precisamos de homens e mulheres para nos repreenderem. Meus amados irmãos, vejamos como está a nossa reputação. Meus amados irmãos, vejamos como nós estamos vivendo, porque o dia da morte está próximo. Meus amados irmãos, não desperdicemos os dias de luta, porque são dias que Deus ministra ao nosso coração de uma forma espetacular e singular. E meus amados irmãos, não desperdicemos a boa repreensão daqueles que vêm a nós com uma palavra de Deus no coração e na boca, para nos reconduzirem para o caminho da salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém.